Eu já estou aqui com o professor Fábio Flores. Ótimo. Meu amigo, meu colega de trabalho, humorista, professor, coach, e que me deu a honra de estar nesse projeto junto comigo. Foram várias emoções em cada cidade. Assim. A começar pelo convite. Tem um dado muito especial no convite, que foi o seguinte, cara. Você me apareceu com aquela proposta no momento que eu estava com muita sede de voltar para a escola. Passou um dia dos professores, eu fiz uma postagem lá falando que eu estava com saudade de escola e que estava aberto a convites para fazer alguma coisa em escola. Passou alguns dias... Sério, eu não vi essa postagem aqui. Aí surgiu o convite de passear em 12 escolas, conhecendo os professores, os alunos, levando essa mensagem. Viana foi ótimo, conheci o diretor, conheci as professoras. Então eu reencontrei muita gente no caminho. Eu nunca tinha assistido a sua palestra de criatividade. É maravilhosa, você realmente faz com que os alunos e os professores repensem a sua mente, né? Sim. E foi sensacional. O que é que você viveu nesses 12 dias aí, nessas 12 cidades? Eu comecei antes, na verdade, quando você me fez o convite, esse tema criatividade era uma palestra que eu fazia para os professores, ou seja, trabalhar criatividade na sala de aula, nos encontros que eu tinha com os professores. E nesse momento eu tive a oportunidade de falar diretamente com os alunos, falar com a galera do ensino médio, do ensino fundamental. Então, construir uma comunicação para falar com esse público específico foi uma aventura de conhecimento muito boa. E depois ver a garotada se envolvendo e se permitindo a reinvenção a partir da criatividade foi ainda mais mágico. Eles se divertiam, eu mais ainda, dentro dessa jornada. Os alunos paravam, cara, para assistir, ficavam em silêncio. Você conseguia fazer adolescentes ficar em silêncio o dia inteiro. Não é moleza não, cara. É porque o que a gente levava para eles era algo muito diferente da rotina escolar. Na rotina escolar, o aluno fica um ano inteiro submetido àquela sequência de aulas de 50 minutos. Chega uma hora que cansa mesmo, mas ali a gente mudava a ordem, o tempo das aulas, cada palestra tinha uma hora e meia, sabe? E tinha muita brincadeira envolvida. Toda vez que o conhecimento é embalado com humor, com brincadeira, fica mais palatável, fica mais envolvente. Eles estavam diante de pessoas que eles não conheciam, mas que admiravam. Eu gostei muito mesmo também de ver o carinho dos professores. Os professores viram naquela oportunidade algo que somava ao trabalho que eles já vinham fazendo. Eles não viam o trabalho como uma concorrência ou como alguma coisa que fosse desvirtuar. Os depoimentos dos professores em todos os momentos mostravam o quanto a gente estava afinado à proposta pedagógica da Escola Viva, a proposta pedagógica das próprias escolas. Então foi assim uma jornada de reinvenções diárias. E a gente não imaginava que ia ser dessa forma, né? Sim. Então foi o primeiro de muitos. Eu tenho certeza que a gente esse ano fizemos 12 cidades, já estamos propondo fazer 30 cidades o ano que vem, acho que vai ficar pouco. Vai ser lindo. Pouco, 30 cidades. E eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir fazer com que o Vitória do Riso e o Caminhão do Riso seja um evento que vai romper as fronteiras do estado do Espírito Santo. Vai sim. A gente teve a grata surpresa de conhecer um cara que a gente não contava, né? Teve ontem aqui, bateu um papo comigo, o Nascimento, fotógrafo. Como é que foi você conhecer esse cara no primeiro dia que ele chegou na Escola Pública de São Pedro, que foi a primeira etapa do Caminhão do Riso? No primeiro dia eu pensei que ele era uma espécie de membro do Talibã. Ele chegou, a impressão que me passou foi essa. Mas no dia a dia a gente percebeu que ele era um cara multitarefa, né? Ou seja, um cara que estava aberto para todo e qualquer trabalho e entregar resultado com excelência. E eu pude usar dentro da palestra o exemplo dele. Porque quando a gente está falando de criatividade, as pessoas falam, não, criatividade é coisa para artista, é coisa para publicitário. E não, criatividade é para todo mundo. Num futuro médio, Rossini, só vai sobreviver quem se colocar no mercado de maneira criativa e conseguir entregar bons resultados. Porque senão um aplicativo vai tomar um lugar, um computador vai tomar um lugar. Aconteceu isso com os bancários. Você lembra quantos bancários tinham antigamente? O sonho de todo mundo era o Banco do Brasil e assim por diante. Hoje em dia, o caixa eletrônico faz a maior parte do que o caixa fazia, de que um funcionário, até pegar empréstimo, você pega no aplicativo. E isso acontece com várias outras profissões. Só vai sobreviver aquele que mostrar que é criativo e que entrega resultado. Foi o que aconteceu com o Nascimento. Ele não estava no projeto, não tinha verba para colocar ele no projeto no primeiro momento, não foi pensado isso. E ele chegou, não, deixa eu ir lá no projeto. Não, mas tenho, eu não estou com grana. Não, deixa eu só ir. Chegou lá no primeiro dia, de madrugada na escola, a gente estava montando em São Pedro, ele aparece lá, começa ali, pega a câmera dele, vai afiando, começa a dar os cliques, registrar os momentos. Chega no final do dia, ele mostra a excelência do trabalho dele.
os ângulos diferenciados, que por melhor que seja o seu iPhone 10, que eu sei que é 10... Não, o meu é 7. Por melhor que seja o Ainda iPhone é 7. 10, seja o Instagram, seja os filtros que você tem, o olhar de um fotógrafo criativo e inventivo faz a diferença. E ele mostrou que ele faz diferença porque ele tem criatividade. E o resultado dele vai estar na exposição que vai ser feita. Ou seja, eu usei isso como exemplo os meninos. Ou seja, não é artista, não é publicitário, é todo mundo. Apresente seu trabalho com excelência, busque novos olhares, sabe? Se coloque no mercado de maneira diferente. Que as pessoas reclamam que não tem emprego, mas elas estão procurando o mesmo emprego e do mesmo jeito. Ele não está procurando do mesmo jeito, ele foi absolutamente original. E ele chegou no final, ele não te pediu nada. Ele te entregou as fotos e com o resultado do trabalho dele, você viu, eu não tenho como não ficar com esse cara. É verdade. Sabe? Foi... E a gente teve que arrumar uma verba para pagar o cara, porque não tinha jeito. O cara é um grande profissional, nos deu entrevista ontem. A gente vai fazer uma exposição do trabalho dele. Eu queria, de fato, te perguntar que você falasse para os nossos telespectadores, que são teus fãs, que estão aqui assistindo com saudade de você, porque você não está comigo mais no programa aqui, por enquanto. Eu queria que você falasse de verdade, cara, o que é que você sentiu nessas 12 cidades por onde a gente passou? Cara, olha, como eu falei, o primeiro momento foi do desafio, ou seja, de criar uma palestra para estudante do ensino fundamental e médio. Eu estava muito tempo falando com adultos, então eu voltei para falar com essa galera que eu queria muito estar nesse lugar. E depois é difícil pegar uma palavra que resuma tudo, mas assim, foi emocionante me reinventar e perceber a reinvenção dos alunos, sabe? De aluno chegar no final e falar bem assim, uma menina comentou comigo numa cidade que a gente fez, acho que foi em Cachoeiro, a mãe dela falou bem assim, por que você está querendo ser cantora? Ela falou bem assim, eu quero ser uma cantora gospel. Ela falou, a gente não tem condição, a gente é pobre, a gente não tem capacidade nenhuma. A menina falou bem assim, Roberto Carlos também não tinha, onde ele chegou, eu vou chegar. Sabe? E ela falou bem assim, quando você falou a sua história, quando você falou sobre o exercício cotidiano da criatividade, me deu mais força ainda de falar para todo mundo que diz que eu não tenho talento e que eu não vou chegar em lugar nenhum, que eu consigo. Sabe? Então aquele foi o grande momento, sabe? O momento de emoção. Transformador, né, Fábio? Se a gente imaginar, a gente vê 500 crianças, adolescentes e crianças ali naquela sala, e a gente imaginar, cara, se eu conseguir transformar a vida de um desses moleques aqui, para mim já tá pago, né, velho? Sim, e você imagina essa menina, se ela se transforma numa cantora gospel de sucesso, o quanto ela vai impactar de vidas, a cada vez que ela for numa igreja, a cada vez que ela fizer uma apresentação, a cada CD que ela gravar, o quanto ela transforma de vida. A gente não tem capacidade de mensurar o quanto a gente transformou a sociedade. Irmão, obrigado. Aquele abraço. Tamo junto, cara. Sucesso sempre. cada vez mais. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Muito obrigado. Fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um time bem legal. É bom de papo, bom de papo.